Tá rolando até hoje e assim, a gente acha que não é tão grave, porque hoje a gente não vive tanto os casos de AIDS, né? A gente, principalmente o pessoal que é novinho. O que a gente sabe é, tipo, tá controlado, parece que não é mais problema e Você ok. toma, né, os retrovirais eu- ali e você convive com Porque eu vivi bem essa época, eu sou dos anos 70, cara, esse papo da AIDS era um terror da época. Era pra morrer de medo, né? Tipo, não transe, o pecado e agora acabou isso. Não, aí você via, tipo, o Cazuza todo acabado, Nossa. o Fred Mercury, Coloca a capa da esqueleto. Veja do Cazuza, é uma coisa impressionante, aquela capa. Sim. Você viu? Vocês não lembram da época, né? Mas vocês viram depois, Sim, ou não? sim. Eu era criança, né? A gente tem Não teve esse impacto não em teve vocês. esse impacto. Pra nós a gente só estuda, né? O que aconteceu, mas eu não Cara, é vejo o histórico. impressionante. O Fred Mercury, né? Exato, então, seus ídolos, e você vê eles definhando, assim, Ator aqui, virando eu um acho que esqueleto. um ator da Globo morreu também, muito jovem. Como chamava? Depois o Tuti dá uma olhada. Mas, cara, uma galera morrendo e definhando, né? E definhando. E depois veio aquela segunda leva do Michael. Ali, ó. Olha essa capa. Então, olha... Aquele jogador de basquete que conseguiu com o coquetel, né? É verdade. Prolongar a vida e tal. A partir do final dos anos 90 já começam os coquetéis a controlar os sintomas. Então, E você vê o pessoal não morrendo mais tão rápido, né? tanto que é um problema porque as pessoas passaram a ter menos medo de AIDS. Então, em alguns momentos, isso aconteceu que teve novos surtos de AIDS. Essa questão do medo é interessante porque você vê que isso aconteceu no passado. Lembra que eu falei das pestes bubônicas, o pessoal com medo de não ser perdoado pelos pecados, que morria? Então as pessoas ficaram com medo da AIDS e a doença começou a ser controlada. Na Covid, o pessoal ficou com medo da doença e se isolou em casa. Então você tem essa questão do medo também fazendo muita diferença no correr da epidemia, né? Ele influencia. O fator medo, ele normalmente não é considerado nos modelos epidemiológicos, mas ele poderia. Doenças mais letais, elas têm uma dificuldade de serem espalhadas por causa do medo. Entendeu? Imagina, né? Se ninguém tivesse medo da Covid, por exemplo. Quanto mais que não teria o problema passado. é que falaram para não ter medo. Então. É foda. Mas a pandemia de AIDS, a gente tá falando aqui que hoje as pessoas não lembram, né? Mas ela matou pelo menos 25 milhões de pessoas até agora. Cara, e ela está em curso. Então, não tinha ideia desses números. De gripe espanhola, os dados variam muito, né? Pode chegar a 50 milhões ou até 100 milhões com os registros totais, mas 25 milhões de pessoas é muita gente. Não sei se você vai lembrar agora, mas a gente olhou recentemente a Covid. Quantas pessoas morreram pela Covid? Você tem ideia? Não. Assim, chuta um valor. Pensa no Covid? Brasil. No Brasil foram 700 e poucas mil pessoas. Pô. Então vamos falar em 20 milhões? Foram 7 milhões de pessoas na Covid. Com 700 e poucos milhões de infectados registrados. Sim. Tem pessoas que... 7 milhões de mortes, então. 7 milhões de mortes. Então, assim, em 2-3 anos, né? Que foi o grande lance da pandemia ali. Então tá em curso também, não foi decretado... 0,1% da humanidade, né? Mais ou menos. 7 bilhões, 700 milhões, 70 milhões, É isso mesmo. 0,1%. 0,1%. Na gripe espanhola foi 1 a 1,5%, ou seja, a gripe espanhola foi 10 vezes mais letal do que foi a Covid, proporcionalmente. É isso que a gente tem que pensar, como é que estava o clima da época. A AIDS, ela não foi tão letal proporcionalmente, mas em números absolutos é assustador. E ela traz essa questão de você... de ser uma sentença num primeiro momento, né? Porque a pessoa que pegava AIDS não tinha tratamento, então... É uma doença que ela era igual um câncer. Você pensar, a pessoa detectou, diagnosticou, ela ia morrer em alguns anos. Sim. Então tinha esse medo que hoje as crianças e os adolescentes estão no TikTok não tem nem ideia do que foi, né? Não, e eu lembro de um surto que teve até uns tempos atrás de HIV em idoso. Porque o que acontece hoje em dia, a gente vive num mundo em que divórcios acontecem, né? Que isso? Então as pessoas se divorciam, né? E aí os idosos se divorciando, eles tentavam recuperar a vida sexual, Nossa. né? Tendo muitos parceiros de uma vez, eles estavam pegando HIV. Foi acho que uns 2-3 anos atrás, eu lembro de ver matérias sobre isso. Porque quando eles eram jovens, não tinha HIV. E agora eles voltam para o mundo em que HIV existe. Então, assim, de repente, imagina, né? Você com 70 anos, 60 anos, descobrir, então você agora adquiriu HIV. A boa notícia é que...
A boa notícia é que pelo menos com o coquetel correto, assim, você vai conseguir conviver, muito provavelmente, com o Vira uma Hoje- condição. Hoje a AIDS, né? Na verdade, você fala que a pessoa convive com HIV, porque a AIDS é muito rara. A síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a doença AIDS, ela é raríssima, somente em casos não tratados. Tá. Então a pessoa que está fazendo uso do coquetel, né? Também tem os PrEP, o pós-exposição, a terapia, por exemplo. Você teve contato com alguém que está em risco de ter AIDS ou de ter HIV, ou você está em dúvida, entendeu? Você fez um sexo desprotegido, por exemplo, você tem hoje no SUS mesmo tratamento pós-exposição ou pré-exposição. Caso você vá fazer, você é uma pessoa que tem relacionamento com muitos parceiros, você pode buscar o SUS que eles vão te orientar. Qualquer posto de saúde está preparado para te orientar quanto a isso. Então as terapias hoje elas são extremamente eficientes para te manter com a vida próxima. Você vai estar convivendo com HIV no corpo, tendo que controlar ele num nível que não é detectável e não é transmissível. Então a vida da pessoa ela é normal. A pessoa tem a mesma expectativa de vida de uma pessoa que não tem HIV. mesma, né? A mesma expectativa de sim. vida. A questão é que ela tem que ficar atenta para poder manter o vírus controlado no corpo. Entendi. Né? Vira quase como uma doença crônica. É. Aquela doença que você vai ter que tomar remédio o resto Tipo da vida. pressão alta. Tipo pressão alta, né? Se você tomar seu remédio, mantiver sua pressão controlada, a expectativa é normal. Então, inclusive para transmissão. Então, existe um preconceito muito grande ainda, né, com a questão do HIV, mas a pessoa que convive com HIV e faz o tratamento, ela não transmite. Ela Sim. ela não transmite. Ela está protegida de transmitir. Ele fica numa população tão controlada no corpo que a transmissibilidade vai lá para baixo. Uhum. Isso tudo é fruto de trabalhos de medicina, de inovação tecnológica, né?